Bem-vindo ao Ho'oponopono abençoado. Você já sentiu que sua vida anda em círculos? Mesmo fazendo tudo certo? Você começa com entusiasmo. Cria planos. Acredita que agora vai. Mas, em algum ponto, algo acontece. Interrompe. Desorganiza. Desvia. E você se vê recomeçando de novo. Hoje, este vídeo não é sobre esforço. Não é sobre disciplina. E não é sobre merecimento. Hoje, vamos falar sobre a memória invisível, que mantém muitas pessoas no mesmo lugar, mesmo quando elas têm fé. Talvez você não esteja falhando. Talvez não seja falta de foco. Talvez não seja azar. Talvez você esteja apenas obedecendo. Há uma memória inconsciente de interrupção. No Ho'oponopono, quando um ciclo se repete, não é destino. É um programa pedindo limpeza. E entender isso muda tudo. Existe uma verdade antiga, presente em muitas tradições espirituais. O templo de Deus não está fora. Ele está dentro de você. Isso significa que a fonte da criação, da inteligência, da cura e da abundância habita em você. Mas aqui está o ponto mais importante. Deus não cria pela força. Deus cria pela vibração. E a vibração nasce da mente. Tudo o que existe na sua vida hoje é consequência de um estado interno contínuo. Não é o pensamento isolado. É o estado mental repetido. A mente humana funciona como um transmissor. Ela emite sinais. Esses sinais têm frequência. E a frequência cria realidade. Quando alguém vive sempre recomeçando, a vibração dominante não é fracasso. É interrupção. Algo como: não vai até o fim. Vai acabar antes. Algo sempre acontece. Essa memória cria uma vibração silenciosa, que bloqueia a continuidade. Aqui está algo que quase ninguém explica. Fé verdadeira não é emoção. Fé verdadeira não é esperança. Fé verdadeira não é pensamento positivo. Fé verdadeira é estado interno de certeza silenciosa. É quando a mente para de negociar com o medo. É quando o corpo não entra em alerta. É quando o coração não precisa de provas externas. A fé verdadeira surge quando a mente está limpa de memórias conflitantes. O corpo está em estado de segurança. O subconsciente não está sabotando. Por isso, muitas pessoas acreditam, mas não manifestam. Elas acreditam conscientemente, mas o subconsciente ainda opera programas antigos. O Ho'oponopono não serve para pedir coisas. Ele serve para remover interferências. Quando você limpa uma memória, você não está tentando convencer o universo. Você está desligando o ruído interno. E quando o ruído cessa, a fé se torna natural. Não forçada. Não tensa. Não desesperada. Natural. Imagine alguém que sempre começa projetos, relacionamentos ou jornadas espirituais, mas nunca conclui. Essa pessoa pode estar carregando uma memória como: não é seguro continuar. Algo ruim acontece quando dá certo. É melhor parar antes. Essa memória pode vir da infância, de experiências passadas, ou até de registros antigos do inconsciente. Ela não quer destruir. Ela quer proteger. Mas hoje, ela limita. Agora, se quiser, faça isso comigo. Respire fundo. Não force nada. Traga à mente aquela área da vida em que você sempre sente que recomeça. E repita, internamente ou em voz baixa: memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito.
Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito.
Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Memória de interrupção, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Repita sem expectativa. Sem esforço. Sem tentar controlar. A limpeza acontece no silêncio. Quando a memória termina, o caminho continua. Quando a interferência some, a fé se estabelece sozinha. Porque a fé não é criada. Ela é revelada. Ela sempre esteve ali. No templo que habita dentro de você. Tudo é possível. Não porque você luta, mas porque você vibra. Obrigada. Talvez sua vida não precise de mais tentativas. Talvez precise apenas de menos memória de interrupção. Quando a limpeza acontece, o recomeço vira continuidade. E o caminho, finalmente, segue. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Aloha!